Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos e eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para mais uma reflexão da palavra do nosso Senhor a fim de auxiliar aos irmãos em vossos cultos domésticos. E para isso gostaríamos de começar orando, suplicando ao Senhor graça para esse tempo em que estaremos aqui compartilhando de sua palavra. Oremos todos. Senhor nosso Deus e Pai, bom é estar na Tua presença, bom é Te servir, meu Deus. Não há nada mais maravilhoso para a vida do bom crente, Senhor, do que estar diante de Ti em culto, meu Deus, podendo louvar ao Teu santo nome, falar contigo e ouvir de Ti a Tua palavra. Que o Senhor nos derrame da Tua graça nesses minutos em que aqui estaremos, Senhor, para que o Teu bom nome seja de fato pregado e que o Evangelho seja de fato vivido pela vida de cada um de nós. Assim nos abençoe nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero convidá-los nesse instante a abrirem suas Bíblias comigo no Salmo de número 25, onde leremos apenas os 3 primeiros versos. Salmo de número 25, versos de 1 a 3. E aí, em forma de culto, nós vamos trabalhando aqui este vídeo, lendo a palavra do Senhor, orando mais uma vez, fazendo um período de louvor, cantando um cântico, e aí o mais importante que é então a reflexão que virá logo a seguir. Mas vamos lá, Salmo de número 25, versos de 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: A Ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti confiam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Há algumas versões que substituem de forma bastante interessante os termos aqui envergonhado e envergonhados, pela palavra confuso, o que nos faz entender a despeito daquilo que o salmista quer tratar sobre a sua confiança em Deus. Então ele inicia: a Ti elevo a minha alma. Ele só eleva a alma a Deus quem de fato confia no Senhor. E é o que ele diz em seguida: Deus meu, em Ti confio. E aí ele passa a uma súplica, a uma oração, a uma petição, quando ele diz: não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. E esse envergonhado ou confuso é no sentido de que a sua confiança não seja traída. É claro que a confiança em Deus nunca será traída, porque Ele cumpre as suas promessas. Então ele tem aqui depositado em Deus a sua plena confiança e ele suplica a Deus que Deus cumpra em sua vida as suas promessas para que a confiança dele seja legitimada. Isso para nós significa muito, porque como igreja de Cristo, nós plenamente confiamos na promessa da volta de nosso Senhor e Salvador. Portanto, que nós não nos sintamos confusos, porque Ele haverá de cumprir esta promessa. E não seremos, de certa forma, envergonhados, porque este mundo verá que a esperança da igreja ela não é vã, ela é viva e Cristo cumprirá quando voltará para resgatar as nossas vidas. Que assim, então, o Senhor nos abençoe nesse instante. Vamos cantar ao Senhor um cântico a Deus e em seguida retornamos com mais uma oração e a nossa reflexão bíblica. Cantemos todos. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Eu não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus
alegria e nunca vai partir. Eu não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus, o Nazareno, é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Tudo pra mim é tudo que eu Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, e aí em seguida partirmos para a nossa reflexão, que, como disse, é aquilo que de mais importante nós podemos estar realizando quando nos reunimos em culto, por exemplo, ou como aqui neste vídeo. O mais importante é a meditação na palavra de Deus, a fim de ouvirmos a sua voz, de ver aquilo que o Senhor nos tem a nos direcionar neste dia. Oremos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra e eis aqui também o Teu povo diante dela. Senhor, é com temor e tremor que queremos nos sujeitar à verdade do Evangelho, aquilo que deve ser a autoridade máxima de nossa vida, Senhor, trazendo as devidas implicações ao nosso viver, na devida prática que o Teu povo deve, Senhor, se colocar em obediência aos Teus ensinos e à Tua boa instrução, que é o que nós queremos Te pedir nesse instante, meu Deus, que através da boa ação do Teu Santo Espírito sejamos alcançados por Tua palavra, sejamos edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dá isso hoje, Senhor, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Nós normalmente, em nossas reflexões por aqui, nós fazemos uma pequena introdução e aí em seguida nós lemos o nosso texto. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, nós vamos direto ao texto primeiro, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versos de 9 a 11. Atos, capítulo 1, versos
de 9 a 11, que passo a ler agora. Diz assim a palavra de Deus. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, que subiu ao céu, virá do modo como o vistes subir. No último domingo, nós iniciamos aqui uma série de reflexões, uma série de breves reflexões, claro, no livro de Atos, quando nós falamos da resposta que Jesus deu aos discípulos. E por isso aqui o nosso texto, inclusive, começa dizendo ditas estas palavras, ou seja, a resposta de Jesus quando seus discípulos perguntavam sobre o tempo do fim, que eles achavam que seria, inclusive, naquela época, naquele tempo. E que Jesus, então, tratou de mostrar aos seus discípulos que eles não deviam se preocupar em demasia com o tempo exato do fim. Mas, ao invés disto, que eles deveriam receber o Espírito Santo, ou seja, a sua capacitação, para assim propagarem o Evangelho do Reino pela Judéia e Samaria, ou seja, pelo lugar onde eles viviam e até aos confins da terra. E aí, já na reflexão de hoje, perceberemos que este tempo do fim, ele volta ao assunto. Ele é trazido novamente aqui como tema, porém, diríamos assim, na medida certa, nesses versos que nós lemos. Então, se num primeiro momento Jesus parecia ensinar que nós não devemos pensar nunca no tempo do fim, porque é algo exclusivo da autoridade do Pai, nós vemos aqui nesses versos que este tema ele volta à evidência com o fim de nos esclarecer qual deve ser a nossa real postura com relação ao fim dos tempos, ao fim das coisas, que é visto aqui a partir da fala dos anjos que dizem que Jesus voltará do mesmo modo em que ele subiu. E aí por que nós dissemos aqui que Jesus parece ensinar que nós não devemos pensar nunca no tempo do fim? Porque como nós vimos lá na nossa última reflexão, nos versos 7 e 8, a palavra dirigida de Jesus a seus discípulos, elas sugerem que havia, digamos assim, uma motivação, de certa forma, equivocada por parte dos discípulos em quererem conhecer tempos ou épocas. Então, qual seria o interesse deles, nos versos anteriores, em querer saber o tempo do fim, o tempo em que o Senhor restauraria todas as coisas em Israel? Seria por mera curiosidade? Seria apenas para que eles tivessem acesso às informações? Qual seria ali a motivação correta? Portanto, o fato aqui de os discípulos estarem presenciando, vendo com os seus próprios olhos a Jesus sendo elevado às alturas, e ainda aqui a fala dos anjos garantindo que este mesmo Cristo, que da mesma forma que estava ali subindo diante deles, voltaria, nos ensina então qual deve ser a nossa verdadeira motivação para conhecermos o tempo do fim. Qual é o teu interesse em conhecer o tempo do fim? Qual é a nossa real motivação? E aqui eu chamaria de uma motivação dupla, que ela se torna, então, numa espera responsável e numa espera convicta. É o que nós queremos chamar. Então, qual deve ser a nossa postura em relação ao tempo do fim? Qual o teu interesse em saber destas coisas? Que ela se torne da seguinte forma, em uma espera responsável e uma espera convicta. Vamos lá, então, brevemente falar sobre esses dois aspectos da nossa perspectiva sobre o fim dos tempos. A espera responsável é aquela que nós vimos justamente nesses versos anteriores, da nossa última reflexão, em que a pregação do Evangelho ela deve estar em primeiro lugar. Então, quando Jesus falou para ele o seguinte, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Ou seja, esqueçam um pouco disso e fiquem focados em pregar o Evangelho. E essa ideia, esta mesma ideia, ela é corroborada por vários pensadores, vários teólogos, ela é vista
no nosso texto de hoje também da seguinte forma. A partir do momento em que, quando nós vemos aqui no texto os discípulos olhando fixamente para o céu, enquanto Jesus vai subindo, e aí de repente a nuvem encobre a visão deles de Cristo, e eles passam, digamos assim, a não ver mais Cristo subindo, o texto traz aqui uma ideia simples de que eles continuam olhando e olhando e olhando para o alto. E aí os anjos aparecem. E a ideia é que quando os anjos chegam ali diante deles, é como se eles dissessem o seguinte: ei, pessoal, ei, parem de ficar olhando para o alto. Vocês estão olhando aí para quê perdendo tempo, se ele já subiu, se ele já está à destra do Pai? Parem de ficar olhando para o alto e vamos pregar o Evangelho. É mais ou menos esta a ideia desta espera responsável. Enquanto eu espero, eu prego o Evangelho, porque esta é a minha responsabilidade. Já a espera convicta é aquela em que a igreja recebe um ensino precioso acerca dessa promessa da volta de Cristo, que alimenta diariamente a nossa fé e que dá real sentido à nossa vida religiosa. Cristo voltará. Esta é a nossa convicção. E essa perspectiva, esta convicção, ela se dá em primeiro lugar por um acontecimento na história. Sim, os discípulos viram sim com seus próprios olhos, foram testemunhas oculares de que Cristo de fato foi elevado às alturas. Não foi nenhum mecanismo humano, não foi um guindaste que o elevou, não foi um elevador, ele não subiu por uma escada, mas ele foi de fato elevado às alturas diante dos olhos dos discípulos. Mas o que isto tem como relevância para nós? Tem muita relevância, irmãos. De fato, Cristo foi elevado às alturas e nós cremos nisto. E a relevância se dá pelo fato de que há muitos crentes hoje, acreditem, que desconsideram tais sinais e maravilhas, como outros da sua palavra, da palavra de Deus, como muitos milagres. Estes crentes, eles olham para textos como esse e dizem o seguinte: olha, a interpretação não é bem assim, isso que o texto está querendo dizer. É que o autor, ele quis dizer isso ou aquilo, se embranhando aí, digamos assim, por uma interpretação alegórica das Escrituras. Nós rejeitamos isso. Nós cremos de fato, sim, irmãos, que a nossa fé ela é fundamentada em sinais e maravilhas realizadas por Jesus Cristo aqui na terra. Dentre elas, a de que ele foi elevado às alturas. E que também, irmãos, de modo semelhante, conforme dito aqui pelos anjos, ele voltará para buscar a sua igreja e assim finalizar aqui a sua obra. Este é o conhecimento, irmãos, que deve estar na nossa mente, que deve estar em nosso coração e que também deve estar na ponta de nossa língua. O conhecimento que nos traz segurança neste viver, de que ele subiu e do mesmo modo que subiu, ele voltará. Por isso nós não tememos a morte. Por isso nós não tememos doenças ou qualquer outra coisa, pois a nossa esperança está em Cristo Jesus, que morreu e poderosamente ressuscitou ao terceiro dia, quando apareceu por cerca de 40 dias a mais de 500 pessoas. E que nesses versos ele foi sim elevado às alturas diante dos discípulos. Sem falar no tanto em que ele operou milagres enquanto esteve aqui no nosso meio, nesta terra, pisando este mundo. Se tudo Jesus Cristo poderosamente fez, irmãos, ele que é o mesmo ontem, continuará a realizar grandes coisas, como tem feito nas nossas vidas. E a maior delas é o fato de que ele voltará da mesma forma com que ele subiu aos céus. E nessa sua volta, ele enxugará toda a lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estou aqui citando, obviamente, o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 4 e 5. E ainda que esta entrada de Jesus com o corpo glorificado nos céus, semelhantemente nos lembra que também os crentes ressuscitarão no último dia e adentrarão os céus com seus corpos glorificados para a honra e glória do Cristo
que venceu a morte, que venceu todas as coisas. Portanto, o nosso olhar para o fim dos tempos, ele não deve ser ignorado, mas ele deve ser bem refletido por nós, compreendido na medida certa, alimentando a nossa esperança responsável. Esperamos e continuamos a pregar o Evangelho. E a nossa esperança convicta. Cremos absolutamente na palavra de Deus, em tudo aquilo em que a Escritura nos revela a despeito de Cristo. E dentre a principal delas para nós hoje é de que Ele voltará para buscar a sua igreja, a minha vida e a sua vida, para vivermos eternamente para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.